Olá, este é o Mais Vida para Você, um programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Na semana passada, nós iniciamos uma série de estudos sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje vamos dar continuidade com essa série com o tema Ser cristão é ter um compromisso com Deus. Nós vimos nos estudos anteriores que a salvação não diz respeito apenas à vida após a morte, como se fosse uma passagem para o céu adquirida gratuitamente e guardada no bolso para ser usada na última hora. Não, de forma nenhuma. A salvação implica numa mudança de vida, num novo começo com Cristo. Ser cristão é assumir que agora você tem um compromisso com Deus e a sua palavra. É aceitar o senhorio de Jesus de maneira completa sobre a sua vida. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10, ele recomenda que eu e você devemos viver de modo digno do Senhor, pois isto será agradável a Ele. Nossa nova meta, como um resgatado de todas as artimanhas do diabo e liberto de toda a imundícia do mundo, é viver uma vida de bom testemunho diante dos homens e principalmente diante de Deus. Isto implica numa vida de obediência à sua palavra. O profeta Samuel, em um momento muito importante com o rei Saul de Israel, disse a ele: importa mais obedecer do que ser meramente religioso. Deixa eu te explicar melhor essa história. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel e naquela época as funções do rei era governar e liderar o exército nas batalhas. As funções do sacerdote era oficiar os cultos e os sacrifícios a Deus. Portanto, o rei não tinha a permissão de agir em nome do profeta. Ocorre que a situação de Israel naquele momento não era das melhores. Eles estavam em guerra com seus vizinhos filisteus. Os filisteus estavam em maior número e, por conseguinte, com maiores possibilidades de vitória. Naquela época, quando uma nação ganhava a guerra, o país conquistado normalmente era pilhado, dizimado e os sobreviventes se tornavam escravos dos conquistadores. Os soldados de Israel estavam com muito medo de tombarem em combate e, caso perdessem, se tornarem escravos. Portanto, eles queriam sacrificar um animal e oferecê-lo a Deus na expectativa de que Deus os viesse socorrer. Mas só o profeta podia fazer isso e Samuel havia enviado um recado que eles deveriam esperá-lo para realizar o sacrifício. Só que Samuel estava demorando para vir e o acampamento dos soldados estava em alvoroço. Muitos soldados estavam indo embora, abandonando o campo de batalha. Saul se viu numa situação difícil e toma a decisão dele mesmo realizar a cerimônia de sacrifício daquele animal para Deus e manda prepará-lo. E o altar começa a acontecer com aquele processo todo, a cerimônia se desenvolve. Ocorre que nesse momento chega Samuel. E Samuel vê que Saul desobedeceu uma ordem expressa de Deus, realizando o sacrifício indevidamente. E Samuel diz a Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. É isso. Não basta somente ter boa vontade, não basta ser religioso, é necessário ter um compromisso com a vontade de Deus. E você pode estar se perguntando: mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O próprio Deus nos responde isso com a sua palavra, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, Deus quer que você tenha uma vida reta, santa, diante dele e dos homens. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, registra a vontade de Deus de forma bem expressa: sede santos, como eu sou santo. A palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos ser santos, ser alguém que tem uma vida em relacionamento com Deus, uma vida que coloca Deus num patamar de prioridade na nossa vida. Isto é ser santo. Mas você pode continuar perguntando: como assim ser santo? A ideia comum de que santo é aquele que não erra nunca não confere com os conceitos bíblicos. Santo, segundo a Bíblia, é todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e, portanto, está separado por Deus para uma nova vida sem os vícios e pecados do seu passado. Nosso compromisso com Deus é ter uma vida de obediência e também de luta incessante para vencer
todas as inclinações de nossa natureza pecadora. Quando se toma a decisão por Cristo, nesse exato momento, você se torna um filho, uma filha de Deus. Portanto, não mais uma mera criatura de Deus, mas um membro da família de Deus. E agora, como membro dessa família, você tem as promessas de Deus de vitória em sua vida. Deus é seu fiador para as boas obras. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você entendeu? Você percebeu? O próprio Deus providencia para aquele que quer obedecer e praticar as boas obras as condições para isso. Em Cristo, diz as Escrituras, somos mais do que vencedores. O compromisso do crente verdadeiro é a prática da obediência e das boas obras. Práticas essas que não é resultado de uma imposição da lei, mas de um coração grato e amoroso. O crente vive uma vida de obediência e de boas obras pelo relacionamento que nutre com Deus e da transformação que ocorre pela presença desse Deus maravilhoso dentro dele. O objetivo supremo da prática das boas obras é glorificar a Deus, conforme o próprio Jesus nos ensinou e está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu desejo e minha oração é que você assuma esse compromisso com Deus diante dele, de viver uma vida de obediência, de boas obras, para que a sua vida seja uma vida de paz, segurança, prosperidade e de boas obras. A nossa vida com Deus faz com que nós vivamos e vamos viver algo muito especial. Quando nós nos dedicamos a ter uma vida com Deus, Ele é que nos transforma, Ele é que nos dá apoio. Você será abençoado por Deus, você será animado, fortalecido. A minha oração nesta hora é para que você seja assim, fortalecido no Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora para interceder por cada uma das pessoas que estão nos vendo nesta hora. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor os esteja fortalecendo, derramando sobre ele, cada um deles, a tua presença, a tua palavra, fortalecendo, dando ânimo e fazendo com que eles tenham disposição de buscar na sua palavra, buscar o Senhor em comunhão para terem uma vida melhor, uma vida mais reta, uma vida de compromisso. Eu quero nesse momento, em teu nome, Senhor Jesus, abençoar cada um deles, para que as suas vidas sejam vidas retas e prósperas. Oramos em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, eu quero te convidar para estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ela está ali no bairro do Novo Mundo, na Travessa Ney Azevedo, 81, que fica a uma quadra do terminal do Capão Raso. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 19 horas. E às 10 horas da manhã nós temos a escola dominical. E também quero te convidar para estar conosco amanhã em nosso próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até lá. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Se desviaram, profetas